Eu sou membro aqui do diretório e companheiro do Barbosa, e eu tenho a honra de ter sido apresentado ao PSDB pelo saudoso senador e governador Mário Covas. E esse orgulho que eu sempre senti do PSDB, eu não estou sentindo mais. Eu queria lhe consultar se o senhor tem 2, 3 minutos para a gente falar um pouco da política, inclusive a nível nacional. Se é possível a gente conversar um pouquinho? É possível, né? Então, o que se constata atualmente é que existe no país uma crise política, né? Os partidos e o exercício da política, ela não atende mais às necessidades do país. A política, a organização política, ela está divorciada da sociedade brasileira. A sociedade brasileira quer uma coisa e a classe política pratica outra. Nós vimos agora, por exemplo, a eleição para a presidência do Senado, o que é uma eleição completamente divorciada de grande parte da população brasileira, né? Nós estamos vendo a eleição de uma pessoa para um cargo, um dos cargos mais importantes. Ele está na linha, a presidência do Senado, eu acho que é o 3º na linha de assumir a presidência numa eventual falta, né? Então, nós estamos sujeitos a termos como presidente do Brasil uma pessoa que está sendo processada no Supremo Tribunal Federal por documentos falsos, notas fiscais frias, falsidade ideológica. Isso é o mínimo, né? E daí para cima. Não é isso que a sociedade brasileira quer, mas é isso que os políticos praticam. Na eleição da presidência da Câmara, agora, eu fiquei estarrecido quando eu vi o líder do PSDB na Câmara Federal dar uma entrevista para o jornal A Folha de São Paulo, dizendo que a bancada do PSDB ia sim apoiar a eleição do candidato à presidência da Câmara, né? Eu até mandei uns e-mails para deputados federais, 2, que eu fui eleitor deles, ou talvez ainda seja, não sei, e um não se dignou a me responder, mas o outro me telefonou de Brasília. Me telefonou de Brasília e se revelou muito mais indignado do que eu com essa postura, por exemplo, do PSDB. E é uma postura que não se diferencia de todos aqueles outros partidos que são um atraso aqui na política brasileira, que estão superados, né? E o PSDB está sendo superado também porque ele está se igualando a esses procedimentos. Inclusive, um secretário da diretoria da Câmara é um elemento do PSDB. O que esse cidadão está fazendo no meio daquela corja, só ele para explicar. E a classe política está divorciada porque de repente a gente constata que tem 3 mil vetos no Congresso Nacional que não foram votados e que impactam as votações de outras matérias importantes, como o próprio orçamento do país. Então fica uma celeuma para o Supremo Tribunal Federal resolver se pode ser votado o orçamento ou não pode. Quer dizer, não está funcionando nada. E agora a ONU acaba de publicar que os parlamentares brasileiros são os 2º melhores remunerados do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então o pessoal muito bem remunerado, mas que não funciona, né? Não trabalha, não opera, não está funcionando nada.
E um outro aspecto que nós vemos agora, recentemente, é que como é tratado o dinheiro público. No Ceará, o governador inaugurou um hospital na cidade de Sobral, convidou a cantora Ivete Sangalo para dar um show na inauguração de um hospital, pagou um cachê de 650 mil reais para a cantora. Então se supõe que esse hospital é o supra-sumo, mas se a cantora ganhou um cachê de 650, de país milionário, de cidade. Você me chamou para agora? Só para dizer o seguinte, ele está com compromisso fora, e aí eu queria que a gente das perguntas. Então já vou finalizar com o senhor, finalizou rapidamente aí a sua palestra. Né? Bom, então eu estava falando do dinheiro público. Inaugurou o hospital, pagou 650 mil reais de cachê para a cantora e uma semana depois desaba toda uma área do hospital. Assim é empregado o dinheiro público no Brasil. Bom, resumindo é o seguinte, nós não vemos o PSDB tomar uma postura em relação a todo esse escrachamento que está havendo na política e na questão pública do Brasil. O PSDB hoje é igualzinho a qualquer outro partido que você mencionar, tanto é que está se mancomunando com essas forças que acabaram de eleger. Eu termino aqui e gostaria de ouvir uma palavra, ou sua, ou... Vou falar também, o presidente quer responder também. Tá bom, a respeito disso, por gentileza. Muito obrigado. Hein? Muito obrigado. Eu discordo com você para a PSDB. O governo faz 20 anos em São Paulo. Nós não somos igual, não. Tanto em Copas, tanto certo. Somos diferentes, sim. Veja bem, pode ser omisso alguma coisa, mas pega a seriedade. Pega nosso governador Geraldo Alckmin. Pode ser tem tudo defeito, mas a parte ética, a parte de seriedade, ninguém pode chegar perto. Mário Covas, não somos iguais, somos diferentes. Se nós temos meia dúzia de deputados lá. O senhor não está respondendo o que eu estou falando. Não, está respondendo sim. Jaime, olha, você faz duas colocações. Uma, criticando o funcionamento das casas legislativas, do poder legislativo. E qual é o problema disso, dessa composição que você está criticando? Do presidente, da composição do PSDB, pegando uma primeira secretaria, como aqui o PT pega também a primeira secretaria, o PSDB a presidência, é sempre um pacto de composição na casa, um pacto federativo e democrático. Você distribui pela casa legislativa igualmente os espaços. Mas a questão principal é que a sua crítica é uma crítica da população quanto ao funcionamento dos poderes legislativos, que é extrema submissão do poder legislativo ao poder executivo. E essa deficiência passa por um problema que os parlamentares vão ter que enfrentar. Ou seja, qual é o papel que cabe ao legislativo, qual a sua função enquanto poder, dar sustentação, a base aliada dá sustentação ao seu governo, é claro, vai fazer oposição ao seu próprio governo, mas vai fazer o seu papel também enquanto poder legislativo. Mas, deputado, essas alianças não são programáticas, é isso que está superado. Não, essas alianças... O modelo está exaurido. Não, a oposição são coisas diferentes. Não, a oposição, a situação... Não, oposição, seguinte, você ter um partido de oposição e efetivar uma oposição não significa que no funcionamento da casa o seu partido não vai ocupar determinados espaços dentro da divisão. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa, vai ser feita a eleição da mesa. Nessa mesa, a presidência será do PSDB, que é o partido do governo, sustentação. Mas partidos de oposição, todos, sob o espírito democrático, vão ocupar seus lugares na mesa. Partidos que são de franca oposição terão também a sua parte na Assembleia, porque senão você não pode simplesmente tirar do partido a participação dentro do poder legislativo. Agora, isso não impede que, embora divididos os espaços, o partido faça
o seu papel de oposição. E isso o PSDB tem que fazer cada vez mais. Nós temos que nos tornar... fazendo cada vez menos. Tudo bem, mas ele tem que se tornar, o PSDB, uma referência. Então, quando você vê um partido só e todo mundo tendendo a guindar aquele que está na situação, seja no plano federal, seja no plano estadual, nós, quando não formos situação e o partido tiver uma linha programática distinta da nossa, nós temos que assumir o nosso papel de oposição. Agora, tudo isso que você está falando implica numa revisão ou numa reavaliação nossa do PSDB. Para que aconteça essa reavaliação, muitas reuniões como essa têm que ser realizadas entre nós, conversar entre nós, para chegarmos ao meio termo. Tá certo? Então você fez uma colocação que tem que ser discutida.